Existem lugares no mundo que nunca foram feitos para serem acessados. Portas que não devem ser abertas. No coração do Vaticano, sob os corredores silenciosos do poder e da fé, encontra-se um cofre com mais de 85 quilômetros distantes, repletas de documentos que cobrem mais de 1000 anos de história oculta da humanidade. Eles o chamam de Arquivo Secreto do Vaticano. Mas não se deixe enganar pelo nome. Ele é tudo, menos um simples arquivo. Por trás dos portões de ferro e das paredes de granito milenar, há registros que nunca foram revelados ao mundo exterior. Manuscritos de heresias esquecidas. Relatórios de exorcismos que jamais chegaram à mídia. E cartas escritas por papas que morreram antes de enviar suas respostas. Mas um desses registros, escondido sob 7 classificações de sigilo absoluto, não trata de um documento. Trata de uma cela. Em 1997, um ex-membro da Guarda Suíça, cujo nome jamais foi revelado, deixou um manuscrito criptografado em uma biblioteca de Lucerna, na Suíça. Ele falava de uma experiência vivida nos subterrâneos do Vaticano, durante uma patrulha noturna. O turno parecia como qualquer outro, até que ele ouviu, não um ruído comum, mas um choro, um lamento, algo que parecia humano, mas distorcido, como se cada sílaba fosse arranhada nas paredes da realidade. Ele seguiu o som até um corredor não catalogado. Um caminho onde até os mais antigos guias internos não sabiam dizer o que havia além. No fim do túnel, uma porta de madeira antiga, coberta por inscrições em latim, grego e hebraico arcaico. No centro, um símbolo que não pertence a nenhuma ordem cristã conhecida. Um círculo entrelaçado por serpentes aladas, com uma lança atravessando o céu e o inferno. Foi ali que ele ouviu a primeira palavra. Uma voz feminina, mas áspera, como se viesse de uma garganta ferida por séculos de gritos. Ela sussurrou seu nome. Um nome que, segundo ele, nunca havia revelado a ninguém dentro do Vaticano. Non timeas, ego sum custos veritatis. Não temas. Eu sou a guardiã da verdade. Na manhã seguinte, ele pediu dispensa. Dias depois, desapareceu. Seu manuscrito foi considerado uma farsa, até que, anos depois, um padre jesuíta confirmou que existe sim uma cela secreta sob o Vaticano, mantida selada desde o século IV. A cela guarda algo que jamais deveria ter sido trazido à Terra. E o mais aterrador, ninguém sabe como, ou por que, isso foi permitido. Esse é apenas o início. No interior da Biblioteca Apostólica do Vaticano, existe uma rede de vigilância composta por 132 câmeras. Destas, 131 são registradas oficialmente nos mapas internos de segurança. Mas há uma, que não consta em nenhuma planta. A câmera 13. Durante décadas, ela foi considerada um erro de sistema. Um código redundante, possivelmente vinculado a alguma área desativada. Mas em 2002, um engenheiro de monitoramento, um especialista externo contratado discretamente, detectou um sinal estranho vindo dessa fonte. O vídeo não mostrava corredores, nem salas, apenas uma porta de pedra. Ela era antiga, de arquitetura pré-romana, e ao seu redor, as paredes estavam cobertas por marcas de garras. Sim, garras. Como se algo do outro lado tivesse tentado sair. O mais perturbador: a imagem permanecia inalterada, sem qualquer mudança por mais de 8 horas seguidas. Nenhuma oscilação de luz. Nenhuma sombra em movimento. Um tempo congelado. Um loop. O engenheiro relatou o fato. 2 dias depois, desapareceu sem deixar vestígios. A única prova de sua existência: um bilhete encontrado dentro do seu armário. Nele, uma frase escrita à mão com caligrafia trêmula. Ela vê você, mesmo agora. Pesquisadores independentes sugerem que a câmera 13 não está registrando um lugar comum. Não é um cômodo físico, mas sim um acesso dimensional. Um ponto onde o véu entre mundos se rompeu. E a porta de pedra seria a cela mencionada pelo guarda suíço. O local onde aquilo foi selado. A teóloga Marguerite Bellini,
uma estudiosa dos evangelhos apócrifos e do livro de Enoque, afirma que a descrição dessa cela bate com as prisões onde os anjos caídos foram trancafiados após a rebelião contra o Altíssimo. Mas esse, ela diz, não seria um anjo rebelde comum. Seria ela, a primeira, a condenada, aquela cujo nome jamais deveria ser pronunciado. Lilith. Segundo antigas escrituras hebraicas, ela foi a primeira mulher de Adão, criada do mesmo barro. Mas se rebelou. Recusou-se a se submeter. E foi banida. Seu nome foi apagado das escrituras oficiais, mas não da realidade. Se o Vaticano de fato mantém Lilith aprisionada, o que isso significa para o mundo? E por que a Igreja Católica mantém o segredo a qualquer custo? A resposta pode estar ainda mais oculta do que imaginamos, no local mais secreto do Vaticano. E a Câmara 13 ainda está ligada. Em 1947, nas cavernas de Qumran, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, estava um documento que causaria verdadeiro pavor nos círculos mais conservadores da Igreja, o Livro de Enoque. Mas o que muitos não sabem é que essa versão não era completa. Pouco tempo depois, surgiram boatos de um segundo rolo de pergaminhos, mantido sob vigilância por forças não declaradas. E o Vaticano teria sido o primeiro a agir. Segundo registros de um arqueólogo francês, Jacques Lemoyne, enviado à região meses depois, os restos de um pergaminho mais antigo foram removidos por soldados sem insígnia, que falavam latim. Lemoyne desapareceu após relatar o que viu. Mas sua assistente, Clara Vignoni, publicou anonimamente um artigo em 1952, descrevendo trechos do tal pergaminho. O Altíssimo selou os portadores da queda nas entranhas do mundo. Mas uma, que não se dobrou nem ao céu nem ao inferno, foi trancafiada por 7 chaves de sangue. Sua voz pode rasgar o tempo, e sua promessa ainda ecoa entre os homens. Os estudiosos acreditam que esse trecho não consta na versão canônica do livro de Enoque porque revela algo aterrador. Um ser feminino, aprisionado, mas não esquecido. E é aqui que o Vaticano entra novamente. Segundo ex-membros da Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício da Inquisição, existe uma sala de leitura restrita onde apenas 3 pessoas no mundo têm acesso: o Papa, o Camerlengo e o Guardião das Chaves. Nessa sala, estariam guardados os fragmentos originais do manuscrito. E o conteúdo é considerado tão perigoso que nem mesmo os outros cardeais são autorizados a vê-lo. O motivo? Porque ela, o ser aprisionado sob o Vaticano, não foi enviada para lá por demônios ou anjos, mas pela própria vontade de Deus. E sua libertação significaria o fim do equilíbrio entre o visível e o invisível. Os manuscritos negados de Enoque são mais do que registros antigos. São instruções de contenção. Um manual para manter uma entidade cósmica aprisionada. E, segundo fontes internas, uma das chaves já teria sido quebrada. Em 1978, um incêndio inexplicável tomou conta de uma ala esquecida da Biblioteca Apostólica Vaticana. Os jornais da época relataram um curto-circuito, mas testemunhas que escaparam do confinamento disseram ter ouvido gritos, em línguas que não pertencem a este mundo. No mesmo ano, uma expedição secreta partiu da cidade do Vaticano em direção ao Egito, liderada por um arcebispo alemão chamado Gregor Stein. Sua missão: recuperar um artefato ancestral, mencionado nos manuscritos de Enoque e nas crônicas apócrifas da tradição copta. O objeto era chamado de selo da voz estelar. Segundo os textos antigos, esse selo era uma das chaves responsáveis por manter a entidade aprisionada sob o Vaticano. Mas ele não foi feito por mãos humanas. Era um fragmento de algo que caiu do céu muito antes do dilúvio. Um metal que, ao ser tocado, provocava visões e, em alguns casos, insanidade. O Vaticano, percebendo rachaduras nos encantamentos milenares, tentou reforçar o aprisionamento. E foi então que nasceu o ritual da 7ª chave, realizado apenas uma vez por século, em segredo absoluto. Mas há algo que poucos sabem. O ritual não é apenas uma invocação, é um sacrifício. Um ser puro deve ser oferecido. Não por morte, mas por consagração eterna. O escolhido desaparece do mundo dos vivos,
como se nunca tivesse existido. Há registros ocultos de que a última cerimônia aconteceu em 1979. Uma jovem chamada Angela Vitali, filha de um diplomata italiano, foi declarada morta após uma overdose. Mas sua certidão de óbito nunca foi assinada. Relatos de padres excomungados falam de gritos ecoando nas catacumbas, dias após o suposto ritual. E nos corredores da basílica, monges ainda cochicham sobre o olho que nunca fecha, guardado no subterrâneo do trono papal. O mais perturbador? O selo está se corroendo. E com ele, a vontade da entidade começa a vazar para o mundo. Pequenos sinais, pessoas desaparecendo, sonhos coletivos, e uma nova linguagem sendo sussurrada por crianças recém-nascidas. Os vigias, você já ouviu falar deles? Eram anjos, mas não aqueles descritos em vitrais iluminados ou canções de adoração. Eles vieram à Terra com uma missão clara: vigiar a humanidade. Mas acabaram se corrompendo, amando as filhas dos homens, e ensinando segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Segundo o livro de Enoque, esses seres caídos foram aprisionados por milênios, lançados em abismos profundos, selados por ordens divinas. Mas há algo que o Vaticano jamais admitiria em público. Alguns desses vigias nunca foram levados. Foram contidos aqui mesmo, nas fundações do Vaticano. Durante escavações em 1929, operários encontraram uma câmara ciclópica abaixo da necrópole. Os registros oficiais dizem que a área foi selada por instabilidade. Mas manuscritos não catalogados, vazados por um bibliotecário desertor, contam outra história. Um dos vigias estava ali, vivo, imóvel, em transe eterno. Os guardiões, monges de uma ordem esquecida chamada Ordo Umbrae Veritatis, vigiavam a cela. Revezavam-se a cada 7 dias, jejuando, orando e jurando jamais olhar diretamente para o rosto da criatura. Aqueles que desobedeciam, enlouqueciam ou morriam misteriosamente nos dias seguintes. Mas em 1995, houve um terremoto em Roma. Pequeno, quase imperceptível, exceto sob a basílica. Um sismo que fez trincar o pilar central da cela. Desde então, fenômenos começaram a ocorrer com maior frequência dentro do Vaticano. Crucifixos virados, vozes em latim arcaico surgindo nos corredores, manuscritos pegando fogo sozinhos. E um novo grupo, vindo diretamente dos arquivos secretos, foi designado para revisar o confinamento. Eles descobriram algo aterrador. O vigia não estava mais em transe. Seus olhos estavam abertos. Não piscavam. E mesmo com os lábios selados, um som era audível, uma oração invertida, que só fazia sentido quando ouvida ao contrário. Esses eventos foram escondidos do mundo. Mas um dos investigadores desapareceu, e sua última gravação, recuperada e rapidamente apagada da internet, tinha apenas 3 palavras. O selo caiu. No coração do Vaticano, onde nem mesmo a luz solar alcança, uma outra presença habita. Não um anjo, não um demônio. Algo que transcende essas definições humanas. Algo que o próprio tempo tentou esquecer. A mulher vestida de sol. A referência aparece no capítulo 12 do Apocalipse, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mas o que muitos não sabem é que esta mulher não é apenas um símbolo celestial. Ela apareceu, em carne e osso. Durante a Segunda Guerra Mundial, em meio ao caos e às ruínas da Europa, registros secretos da Santa Sé falam de uma aparição em um campo devastado da Alemanha. Uma mulher com luz própria, intocada pelas chamas e pelas balas. Os soldados fugiram. Os religiosos que chegaram depois caíram de joelhos. Mas ela não veio em paz. Seu olhar transpassava as almas. E atrás de si, deixava uma trilha de insanidade. Testemunhas relataram que ao encará-la, viam todas as suas mentiras, todos os seus pecados, e algo mais. Um destino inevitável, do qual não poderiam fugir. O Vaticano enviou a Ordem dos Seladores, uma divisão secreta treinada em rituais de contenção e doutrina proibida. Eles a encontraram vagando pelos Alpes suíços, e com um artefato antigo,
o mesmo usado para aprisionar Lúcifer segundo os textos apócrifos, a imobilizaram. Ela foi levada para Roma. Aprisionada em uma cela hexagonal forrada de sal petrificado e cânticos constantes, que ecoam dia e noite sem cessar. Mas nem todos acreditam que ela seja maligna. Nos arquivos secretos, há um documento intitulado Lux Caelorum 9, nunca publicado, que sugere outra teoria. A mulher vestida de sol não veio para destruir, mas para alertar. Para impedir que o selo fosse rompido. Para proteger os humanos de algo que está acordando sob o Vaticano, algo que os próprios vigias temem. Mas, ela chegou tarde demais. O despertar da entidade, o vigia contido, e a presença da mulher podem não ser eventos separados. Eles fazem parte do mesmo ciclo profético. O Apocalipse pode já ter começado, mas silenciosamente, sob nossos pés. Há um lugar dentro do Vaticano que não aparece em nenhum mapa. Nenhuma planta arquitetônica, nenhum registro. Nem mesmo os cardeais sabem de sua existência. Ele é conhecido apenas por um nome entre os poucos que ainda se atrevem a falar sobre isso: o Quarto Esquecido. Localizado abaixo do arquivo secreto, acessível apenas por uma escada espiral escondida atrás de uma tapeçaria do século XV, o quarto foi lacrado em 1978, após um incidente que quase fez o véu da realidade se rasgar. Na noite do dia 22 de setembro daquele ano, 4 padres exorcistas entraram naquele cômodo. Levavam manuscritos antigos, relíquias de poder e o sangue de um recém-nascido não batizado. O que quer que eles tentassem conter ou invocar, exigia um sacrifício de fé e carne. Segundo os relatos encontrados em um diário anônimo, identificado apenas com a letra M, o ritual realizado ali não foi de aprisionamento, mas de invocação. Um erro. Um ritual que veio de textos atribuídos a Enoque, mas distorcidos por mãos humanas ao longo dos séculos. O resultado foi catastrófico. A entidade presa no Vaticano despertou brevemente. Não completamente, mas o suficiente para afetar a mente dos 4 padres. Um deles desapareceu. 2 enlouqueceram. E o último ficou mudo. Até hoje vive sob custódia da Santa Sé. Não fala, não come, apenas escreve, em línguas que não existem. O quarto esquecido foi selado com 7 fechaduras simbólicas, cada uma representando um selo do Apocalipse. E sobre sua porta foi colocado um símbolo antigo, pré-bíblico, conhecido como o Olho do Silêncio. Ele não vigia. Ele adormece. Ele impede que aquilo que está dentro ouça o chamado. Mas em 2023, após o colapso de um dos corredores subterrâneos, sensores internos do Vaticano registraram uma mudança vibracional no quarto. Um novo tipo de som, quase um lamento. Como se alguém estivesse acordando. Coincidência? Ou parte de uma profecia que foi interpretada ao avesso? Os estudiosos alternativos, ocultistas e decifradores de Enoque dizem que o fim dos tempos não virá com trombetas celestiais, mas com o silêncio absoluto do Vaticano. E esse silêncio já começou. Entre os boatos mais antigos dos corredores silenciosos do Vaticano, há um nome que poucos ousam repetir: o Guardião Cego. Ele não é cardeal, não é bispo, nem sequer sacerdote. Mas sua autoridade supera a de qualquer papa. Dizem que ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, com os olhos completamente brancos, como mármore polido. Médicos disseram que era cego de nascença. Mas os registros secretos contam outra versão, de que ele vê, mas não com os olhos. Desde os 5 anos de idade, ele foi criado nos arquivos do Vaticano, alimentado apenas por textos sagrados e mantido em silêncio absoluto. Ele é o único ser vivo autorizado a entrar no quarto esquecido sem perder a sanidade. Não por imunidade, mas porque ele próprio é parte do selo. Alguns estudiosos afirmam que o Guardião Cego é o descendente direto de Enoque, o homem que caminhou com Deus e foi levado sem conhecer a morte. Outros acreditam que ele é o último de uma linhagem de humanos preparados para conter o que os anjos caídos deixaram para trás. Mas recentemente, um documento vazado, conhecido apenas como Codex Revelatus 99, fala sobre uma última profecia, escrita em um dialeto aramaico desaparecido,
decifrado por inteligência artificial de um laboratório italiano. A tradução dizia: quando o silêncio tocar os sinos da Cidade Santa, e o cego falar pela primeira vez, o selo será quebrado. No dia 11 de janeiro de 2024, às 3h33 da manhã, câmeras de segurança gravaram o guardião cego se levantando de sua cela após décadas imóvel e murmurando uma única palavra: voltarão. Desde então, os sinos da Basílica de São Pedro soaram sozinhos por 3 noites consecutivas. Sem vento, sem mão humana. 3 toques a cada madrugada. Sempre no mesmo horário. E então, silêncio. Um silêncio espesso, quase audível. Como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Agora, a pergunta que ecoa nos salões vazios do Vaticano, nas mentes dos estudiosos ocultos e nos sussurros daqueles que conhecem a verdade, é simples e desesperadora. Quem, ou o que, está prestes a voltar? Se até mesmo o Vaticano, com seus muros milenares, cofres selados e segredos enterrados a 7 chaves, teme o retorno de algo que desafia o tempo e a razão. O que resta para nós, meros observadores desse teatro cósmico? Não é apenas uma questão de fé, religião ou história, mas de sobrevivência. A verdade, se é que suportamos conhecê-la, pode não estar nos evangelhos, nem nas palavras de um papa, mas trancada sob toneladas de concreto, em salas sem janelas, onde o tempo não entra e onde um ser não humano ainda respira. Eles esconderam, aprisionaram, silenciaram. Mas será que conseguirão manter o selo intacto por muito mais tempo? E quando os sinos tocarem de novo, você vai fingir que não ouviu. Som de sinos distantes, quase inaudíveis. E se você chegou até aqui, talvez também tenha ouvido o chamado. Nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.